dia, terceiro ano! Hoje é segunda-feira. Terminamos nossas avaliações e vamos iniciar mais uma semana com as nossas aulas remotas. Vamos para a nossa aula de português de hoje. Hoje a nossa aula será lá no livro de vocês, página 289 a 290, onde iremos estudar palavras começadas com des, com Z, ou des com S. Prestem bastante atenção à aula, pessoal. Vamos lá. Palavras começadas com des, com Z. Observem aí, nós temos aí alguns exemplos. Dentro do quadrado, nós temos a palavra 17, 16, 10, 18, dezena e 19. Todas essas palavras, elas começam com 10, escrita com Z, não é verdade? Mas por que será, tia Rosângela? Todas essas palavras começam com 10 com Z, porque todas estão relacionadas à quantidade 10, ao número 10. 17, 16, 18, dezena e 19 são palavras relacionadas à quantidade 10. Vejam só, pessoal, nós temos aí um outro exemplo. Nós temos a palavra dezembro. Dezembro começa com 10, com Z. Sabe por quê? Porque antigamente o ano tinha 304 dias, dividido por 10 meses. E dezembro era o 10º mês do ano. Por isso a palavra dezembro, ela está relacionada à quantidade do número 10. Se você procurar lá no dicionário, você também pode encontrar outras palavras escritas com 10 com Z. Nós temos lá no dicionário algumas palavras que a tia vai citar agora. Dezembrada, dezembrino, dezembrismo e dezembrista. Todas essas palavras são escritas com 10 com Z porque elas estão relacionadas ao número 10. Ou seja, é da mesma família, são palavras da mesma família. Mas não são palavras comuns para o nosso repertório, não é, pessoal? Essas palavras que a tia citou agora não são palavras comuns. Então, não precisam nem vocês decorarem essas palavras. Foi só um exemplo que a tia deu, porque as palavras se iniciam com 10 com Z, porque elas são da mesma família da palavra 10, ok? Agora vamos para as palavras iniciadas com 10 com S. Palavras começadas com 10. Vejam só aí. Prestem bastante atenção na gravura. Nós temos duas crianças. Uma criança, ela está animada e a outra criança está desanimada. O que foi que aconteceu aí com o sentido das palavras? Animada e desanimada. Alguém sabe me dizer? Elas ficaram com sentido contrário, né, pessoal? Uma criança está animada, a outra está desanimada. Contrário são palavras que indicam coisas contrárias. Animada é o contrário de desanimada. Então, essas palavras são o quê? Elas são antônimas. Vocês lembram que nós estudamos o antônimo das palavras? O antônimo significa o contrário das palavras. E desanimada é o antônimo de o contrário de animada. Então, as palavras escritas com 10 com S significam palavras contrárias. Vamos ver aí mais alguns exemplos. Palavras antônimas começadas com 10 com S. Eu tenho aí alguns exemplos para vocês.
Encontrou. Qual é o antônimo de encontrou? Desencontrou. Viram aí, pessoal? Des com S. Empatou. Qual é o contrário, o antônimo de empatou? Desempatou, escrita com des com S. Interessada. Temos o antônimo, desinteressada. É escrito com quê? Des com S. Empregada. O antônimo de empregada é desempregada. Desempregado escrito com des com S. Elegante. O contrário, o antônimo é deselegante, escrita com des com S. Enrolado. Desenrolado é o seu antônimo. Então, usamos des no início das palavras quando ela significa o quê? O contrário, o antônimo das palavras. Vejam só, nós temos aí outros exemplos de palavras onde nós podemos completar frases com seu antônimo. Vamos lá. A palavra aí é ocupada. Você vai completar a frase com o antônimo. E quando é o antônimo, você vai usar o quê? Des com S. Vamos lá. Fiquei. Qual é o antônimo de ocupado? Desocupado. Fiquei desocupado a tarde toda. Então, desocupado é o contrário de ocupado. Agora nós temos o contrário, viu, pessoal? Nós temos aí já a palavra no antônimo. Desatentado. Qual é o contrário de desatentado? Vamos completar a frase? Revisei minha redação com bastante atenção. Então, o contrário de desatentado é atenção. Agora nós temos a palavra inibida. Vamos completar a frase com um antônimo. O antônimo de inibida é desinibida. Márcia ficou desinibida no palco. Viram aí, né, pessoal? Palavras escritas com des com S significam o quê? Vamos recapitular. Significa o antônimo, o contrário. E as palavras começadas com des com Z? O que é que elas significam? Elas significam que estão relacionadas ao número 10. Agora vamos para a agenda. A nossa atividade de hoje será resolver o livro lá nas páginas 289, 290, 291 e sem esquecer de resolver a página 352 da lição de casa. Um abraço no seu coração e até amanhã, até a próxima aula!